Você teria coragem de voar em um pequeno monomotor, sozinho, sem piloto automático, bote salva-vidas ou equipamento de comunicação de longa distância entre Natal, no Rio Grande do Norte, e Fernando de Noronha, por mais de 2 horas mar adentro? Eu sei que muita gente aqui sonha em conhecer Fernando de Noronha, mas só de pensar em ir voando até lá em um avião pequeno, já começa a suar frio. Agora imagine voar entre a Austrália e a Inglaterra, praticamente meia volta ao mundo, nesse pequeno avião, fazendo pernas de até 18 horas de voo, sobre mares congelados e desertos escaldantes. Você teria coragem? Esse era o desafio que um piloto australiano imaginou para si mesmo durante mais de 10 anos. Mas quando ele finalmente resolveu decolar, o desafio acabou se tornando muito maior do que ele imaginava. Vamos conhecer a história do Southern Sun, o teco-teco que deu a volta ao mundo. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. No dia 12 de abril de 2015, uma manhã de primavera em Melbourne, na Austrália, o piloto Michael Smith se despediu da sua família para uma viagem de alguns meses, com destino a Londres. Não houve alarde, nem comunicados de imprensa, nem patrocinadores. Era para ser uma viagem pessoal. Apenas Michael e seu pequeno avião anfíbio, um Sea Ray, semelhante ao Petrel que a gente tem aqui no Brasil, apelidado de Southern Sun, ou Sol do Sul. Existem hoje cerca de 500 Sea Ray voando ao redor do mundo, produzidos pela empresa Progressive Aerodyne, na Flórida, com a maioria construída em casa a partir de um kit, mas agora também disponíveis como um LSA, montado na fábrica. Trata-se de um anfíbio ou flying boat, porque a própria fuselagem se assemelha a um barco, com 2 assentos e equipado com motor Rotax. Michael passou a maior parte dos 10 anos anteriores pesquisando a rota da Qantas, no final da década de 30, de Sydney, na Austrália, até Southampton, na Inglaterra. Naquela época, eles se chamavam Qantas Empire Airways, e os voos demoravam 10 dias e tinham que parar 30 vezes ao longo do caminho, na Ásia, na Índia, Oriente Médio e Europa. Foi a era de ouro da aviação, luxuosa e romântica, quando os Clippers da Panam também cruzavam o Pacífico. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por essa época da aviação. Gostaria de ter feito uma viagem assim na década de 30, mas nasci pelo menos 30 anos atrasado, né? Michael, um empresário australiano do ramo do cinema, começou a procurar uma aeronave que pudesse replicar aquele voo e foi atrás da sua licença de piloto. Sim, ele nem era piloto ainda. Procurou aviões de segunda mão disponíveis, todos com décadas de idade e nomes pomposos como Goose, Wigeon, Albatross, Buccaneer, Renegade, até mesmo um CB. No final, teve que ser realista com relação a seus recursos e experiência e acabou por adquirir um Sea Ray, usado para acumular algumas horas de voo e de pouso na água. 10 anos depois, e com apenas 450 horas de voo no currículo, Michael comprou um Sea Ray novo, o Southern Sun, construído com esta viagem em mente, com tanques de combustível para 13 horas de autonomia e até 21 horas levando combustível em bolsas no banco do passageiro. Estava pronto para a aventura. O percurso acompanharia as cidades da rota da década de 30, fazendo alterações principalmente por motivos políticos. Por exemplo, o reabastecimento, que antes era feito no Lago Basra, no Iraque, dessa vez foi veementemente negado, né? Eu vou deixar a rota completa na descrição do vídeo. Mas em resumo, a rota escolhida começava em Melbourne, no sul da Austrália, seguia até Darwin, no norte da Austrália, depois pelas ilhas do Sudeste Asiático, Tailândia, Bangladesh, até a Índia, passando pelo Oriente Médio, Israel, Grécia, Itália, França e Inglaterra. O plano não era apenas percorrer a rota, mas explorar as cidades e vilas, buscar não apenas os pontos de desembarque da antiga rota, mas os hotéis onde os hóspedes pernoitavam naquela viagem romântica, que levava 10 dias entre Sydney e Londres,
hospedando-se nos hotéis mais luxuosos do mundo ao longo do caminho, como o Raffles, em Singapura. Michael planejava ficar entre 2 e 3 dias em cada lugar. Ele aproveitava para fazer pesquisas para sua tese de mestrado sobre o valor percebido do cinema pela comunidade, o que o levaria no final da viagem a visitar mais de 70 cinemas em toda a rota. Após atravessar a Austrália e pousar no aeroporto de Darwin, a primeira vez em um aeroporto internacional, Michael estava bastante tenso. Ele havia feito a maior parte dos seus voos em aeródromos e lagos não controlados. Então, estar entre os Boeings era algo um pouco intimidador, mas algo que ele sabia que teria que se acostumar. Sempre que possível, Michael pousou em aeroportos secundários, mas houve momentos, como no aeroporto internacional de Dubai, onde ele estava pousando com os grandes, e nada menos do que 8 jatos de passageiros fazendo fila esperando que ele pousasse. Ele também estava se acostumando a ouvir: siga como número 2 depois do Airbus. Como quase todos os voos cruzavam fronteiras internacionais, ele precisava pousar nos principais aeroportos para passar pela alfândega e pela imigração. Mas nem tudo se resumia aos grandes aeroportos. Pousava na água onde podia, muitas vezes apenas um TGL, de modo que tocava a água na maioria dos lugares onde isso acontecia na década de 30. Em algumas ocasiões, como no Lago Como, na Itália, Michael conseguiu que a alfândega e a imigração o atendesse à beira do lago. O primeiro pouso internacional de Michael foi em Dili, no Timor-Leste. Esse pouso teve uma dupla importância para ele, uma vez que esse ponto era uma parada de reabastecimento na década de 30. Mas o Timor-Leste é também onde ele realizava seu programa de cinema gratuito ao ar livre. Durante a estação seca, de maio a dezembro, Michael deslocava uma equipe de funcionários locais que iam de aldeia em aldeia em um veículo 4x4, montando uma tela inflável todas as noites e exibindo uma série de curtas educativos e divertidos, antes de uma seleção de longa-metragem, todos dublados para a língua local. O financiamento vinha de recursos próprios de Michael e de alguns patrocinadores. O pessoal em Timor-Leste achou o pequeno Cirrei hilariante. Eles nunca tinham visto um avião tão pequeno, e quando uma garota local pediu para sentar nele, Michael achou que era uma ótima oportunidade para tirar uma fotografia. Ele apontou para a manete e levantou a câmera para fotografá-la, dizendo: "Faz de conta que você está voando." E a menina, na sua inocência, começou a mexer os braços como se estivesse batendo asas. Dá para imaginar a inocência? Ao cruzar o Equador, entre a Indonésia e Singapura, Michael ficou entusiasmado com a sua primeira travessia equatorial. Como alguém que cresceu navegando e para quem a primeira travessia do Equador tem grande importância, voltou para o sul para então pousar no oceano e taxiar através da linha imaginária, como um barco. Mas ele teve também uma outra ideia. Se a água desce pela pia no sentido horário no hemisfério norte, e no sentido anti-horário no hemisfério sul, então, o que acontece no Equador? Na noite anterior, ele comprou um balde de plástico e fez um furo no meio. Ao aterrissar no mar, abriu a grande janela do Cirrei e encheu o balde com água do mar. E o levantou. A água desceu lentamente pelo buraco, sem nenhum redemoinho. Pronto, missão cumprida. Voar pelos trópicos é um trabalho difícil em um avião pequeno e lento, mas Michael sempre voava com pelo menos 3 horas de combustível sobrando. Ele sempre planejava voar entre 5 e 8 horas por dia, com decolagem às 7 horas da manhã para evitar o pior da chuva diária da tarde. Mas agora tinha um outro sério problema: o calor. No meio da manhã, as temperaturas atingiam com frequência os 30 graus, e na hora do almoço passava dos 40. Quando a temperatura está muito alta, a sustentação da aeronave diminui, porque o ar fica menos denso. Pelo mesmo motivo, a potência do motor também diminui. Também havia o risco do superaquecimento do motor. O pico do calor aconteceu na Arábia Saudita, quando a temperatura chegou a 53 graus Celsius no indicador OAT.
Felizmente, ele já estava se aproximando para o pouso, mas quando estava a 100 pés acima da pista e o ATC ficou surpreso ao ver que ele não era um helicóptero, eles fizeram o Michael dar mais uma volta, e aí a temperatura realmente subiu bastante. O lado positivo disso tudo foi que Michael percebeu que seria muito difícil aguentar um voo de 12 horas nessas condições. A partir daí, ele começou a decolar à noite, às 22 horas, quando a temperatura estava pelo menos 20 graus mais baixa. Uma noite longa e solitária voando sobre o deserto, com algumas luzes e estrelas para fazer companhia durante a noite até o próximo destino aparecer pela manhã. Uma viagem digna de Lawrence da Arábia, né? De Dubai para a Arábia Saudita e depois para a Jordânia, Michael parou em Israel por 5 dias para visitar Haifa, Tel Aviv e Jerusalém e conversar com amigos da indústria cinematográfica que o visitavam todos os anos em Cannes. O pessoal da OPA em Israel o ajudou com as autorizações locais. A maior parte da papelada da viagem foi tratada por um agente especializado chamado Mike, da White Rose, no Reino Unido. E embora tenha havido um ano de planejamento na papelada, tudo correu muito bem. Havia uma infinidade de papelada em cada porto, geralmente exigindo vários carimbos e assinaturas. Mas Michael usou prestadores de serviço em cada país, o que tornou isso muito mais fácil. Eles estavam todos muito felizes em ver o Southern Sun e nenhuma vez ele se sentiu pressionado para pagar algum por fora. Na verdade, Michael confessou mais tarde que uma das maiores descobertas da viagem foi a generosidade dos estranhos. Não importava onde no mundo estivesse e quão supostamente hostis os governos possam ser uns com os outros, as pessoas faziam de tudo para serem úteis, abrindo mão de tempo e hospitalidade para esse maluco que apareceu neste pequeno avião que mais parecia um barco. Uma parada no Lago Como não fazia parte da rota original dos anos 30. Eles, na década de 30, paravam em Brindisi e em Roma, na Itália. Mas Michael não poderia deixar passar a oportunidade de pousar no Lago Como e visitar o aeroclube de Como. Belíssimo! A partir desse ponto era mais fácil voar. Embora toda a viagem tenha sido VFR, na Ásia e no Oriente Médio, Michael sempre era controlado ao longo das vias aéreas como um voo comercial IFR. Mas a partir da Itália, uma vez liberado do espaço aéreo controlado, era como voar nos Estados Unidos ou na Austrália. Finalmente, depois de cruzar a França e dar um rápido mergulho no rio Loire, partiu para Southampton Water, onde recebeu permissão para fazer um toque e entrar na água antes de prosseguir para Southampton International, para passar pela alfândega e imigração. Mais tarde, naquele dia, Michael sobrevoou o Tâmisa e chegou a Dammies Hall, um campo de aviação gramado na periferia leste de Londres, onde foi muito bem recebido pelo aeroclube local. Lá estava ele, acabou a viagem. A esposa de Michael se juntou a ele para algumas semanas de férias, enquanto ele descobriu um jeito de colocar o avião dentro de um container para despachá-lo para a Austrália. Depois de apenas alguns dias de conversa, com um desejo silencioso de continuar voando, e a esposa dizendo: "Você tem falado sobre isso durante toda a sua vida, então por que não continuar?" Ok. Depois de passar 10 anos planejando voar para Londres, Michael, em apenas algumas semanas, decidiu voar mais um pouco, pelo menos até os Estados Unidos. O Southern Sun seguiria a rota dos anos 30, sempre que possível, da Inglaterra para a Irlanda e depois Canadá, a caminho de Nova York. Mas as limitações de alcance significariam incluir também a Islândia e a Groenlândia na rota. Ele teve alguns atrasos na Irlanda e na Islândia devido ao mau tempo, mas nada sério a ponto de fazê-lo desistir. Michael visitou os museus dos Flying Boats na Irlanda e no Canadá e foi calorosamente recebido pelos habitantes locais. Depois de passar pela alfândega e imigração no Maine, nos Estados Unidos, seguiu pela costa até Nova York, onde desembarcou com entusiasmo em Long Island, exatamente onde a Pan Am e a Imperial
desembarcavam depois de cruzar o Atlântico. Claro, de que vale voar até Nova York e não sobrevoar o rio Hudson, né? Então Michael pediu autorização para a rota do rio. E depois de ver a Estátua da Liberdade, Manhattan, sobrevoar o porta-aviões Intrepid, descer para um pouso na água no rio, ele sabia que alguns anos antes um outro piloto também tinha pousado no rio. Mas dessa vez ele não pretendia deixar o avião lá, né? Depois de alguns dias em Nova York, ele seguiu para o trecho mais longo da viagem até então. Um voo direto de Nova York até a fábrica dos aviões Sea Ray em Orlando, na Flórida. Um voo mágico, percorrendo a costa leste de norte a sul dos Estados Unidos. A revisão anual e algumas atualizações foram feitas no avião enquanto Michael estava na fábrica. Ele trabalhava nos planos para voltar para a Austrália. A rota não poderia passar pelo Havaí, devido ao alcance limitado do Sea Ray. Então, precisaria ir até o Alasca, seguir as Aleutas até a Rússia, depois o Japão, as Filipinas e a Indonésia, de volta para a Austrália. Um longo caminho, mas parecia factível, exceto pelas autorizações russas. Sem uma escala na Rússia, seria impossível sobrevoar o Pacífico até o Japão. Mas enquanto aguardava as autorizações russas, Michael resolveu aproveitar algum tempo voando pela América. Quando chegasse a Seattle, tomaria uma decisão entre continuar ou colocar o avião em um container e enviá-lo para a Austrália. Tendo passado grande parte da viagem sob o controle do controle de tráfego aéreo, a oportunidade de voar pelos Estados Unidos apenas com um plano vago era muito atraente. Então ele decidiu viver seus dias de Huckleberry Finn. E mesmo que não fosse de jangada, ele iria seguir toda a extensão do rio Mississippi, de New Orleans até sua nascente no lago Itasca. Dito e feito, todas as manhãs ele decolava sem saber onde iria pousar. Por 2 vezes chegou a dormir no rio, sendo comido por insetos, mas com a infância revisitada. Depois de uma semana gloriosa, pousou no lago Itasca, desligou o motor e ficou à deriva enquanto almoçava, apenas curtindo o visual. Mas agora ele precisava se apressar, porque o inverno estava chegando, e ele ainda precisava cruzar o Alasca e as Aleutas. Então ele fez uma perna longa de 12 horas de Minnesota até o estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. No dia seguinte, um voo curto até Seattle. Era 1º de outubro. Ele já estava passando do limite de tempo para voar pelo Alasca. Ele parou em Seattle por alguns dias e conversou com alguns pilotos locais. Foi conhecer o Q-Duck, que ele considerou um possível próximo avião de aventura. Mas uma coisa que Michael decidiu nesta viagem é que não faria upgrade ou trocaria de avião até que uma solução com diesel ou jet A1 estivesse disponível. Viagens com Avigás, imagine, dentro do Brasil já são difíceis, imagine internacionalmente. Na Ásia e no Oriente Médio, Michael levava em média 4 horas para reabastecer, transportando combustível dos postos de gasolina para o interior dos aeródromos. Por vezes, até sendo obrigado a radiografar a gasolina que passava pela segurança. Isso sem falar na desconfiança na qualidade da gasolina, né? A permissão russa ainda não saíra e ele estava nervoso com as Aleutas. Mas então ele conheceu o piloto, Captain Burke. Burke é piloto de hidroavião, voando comercialmente nas ilhas do Alasca há muitos anos. Segundo Burke, era possível sim voar sobre as Aleutas durante todo o ano, mas havia um ingrediente-chave para o sucesso: paciência. Aliás, diga-se de passagem, paciência é um ingrediente importante em muitas coisas da nossa vida, né? Sim, haverá mau tempo, haverá tempo médio e haverá tempo perfeito. Se você aceitar ficar preso aqui e ali por alguns dias, então tudo é possível. Como a gente sempre diz, avião é o jeito mais rápido de viajar quando não se está com pressa. No dia seguinte, Michael seguiu viagem até Anchorage, no Alasca, para alguns dias de preparativos finais. Ao partir em direção a oeste para Cold Bay, logo teve que desviar para Homer, quando encontrou uma parede de nuvens. Então ele decidiu seguir o conselho de Burke. Paciência. Uma hora as nuvens passam. No dia seguinte ele conseguiu seguir para Cold Bay, onde ficou preso por mais 3 dias bem sombrios antes de voar até Adak.
onde passou as próximas 3 semanas. O tempo melhorou bastante, mas ele ainda estava esperando a permissão russa. Depois de uma semana, as coisas não pareciam boas. Então, ele teve que bolar um plano B. Felizmente, em Anchorage, Michael assistiu o filme Perdido em Marte, que conta a história do astronauta esquecido em Marte e que teve que sobreviver plantando a própria comida. Uma perfeita demonstração de resiliência e de criatividade. A outra opção, além de retornar ao continente e reservar um container, era Attu, a última das Ilhas Aleutas, o ponto mais a oeste dos Estados Unidos. Não exatamente no caminho, mas se ele pudesse reabastecer em Attu, isso dividiria a etapa em um voo de 6 horas, outro de 18 horas até o Japão. Mas havia um problema. Attu está abandonado, sem pessoas, sem energia, sem água, muito menos combustível. Apenas ratos. Ratos bem grandes, por sinal. Segundo o Google Earth, a pista ainda parecia estar lá e em boas condições. Michael então percebeu que poderia transportar 6 horas de combustível em latas e deixá-las à beira da pista, voar de volta para Adak, esperar pela próxima janela meteorológica e depois fazer uma viagem realmente grande para o Japão. Michael decolou de madrugada com 6 containers de combustível no banco do passageiro e 5,5 horas depois chegou a Attu. A pista principal parecia em bom estado e Michael resolveu pousar. Apesar de não ter ninguém para ouvir, Michael fez questão de fazer a coordenação pelo rádio. Pousou, deixou o combustível em um pequeno galpão perto da pista e decolou novamente, para voltar a Adak antes do pôr do sol. Até aí tudo bem, mas o tempo começou a piorar e Michael ficou preso em Adak por mais uma semana. Uma semana depois, o tempo parecia bom novamente. O nível de congelamento já havia caído para 2.500 pés e com tanta umidade no ar, o gelo estava se formando rapidamente. Então Michael decidiu não passar de 1.500 pés. O plano era sair de Adak durante o dia, chegar a Attu, reabastecer, decolar antes do pôr do sol e voar a noite toda, no escuro, por 15 a 16 horas e chegar ao Japão durante o dia. O que poderia dar de errado, né? Bem, digamos que muita coisa poderia dar errado, mas tudo correu bem. Michael precisou de alguns dias de descanso no Japão. E o tempo continuou difícil no Japão, mas ele conseguiu chegar às Filipinas em uma semana. Depois Indonésia, antes de voltar para a Austrália. O desembarque em Longreach, o primeiro lugar na Austrália, era também o local de nascimento da Qantas, no interior de Queensland, e marcou o fim da circunnavegação. 2 dias depois, ele estava de volta a Melbourne, no sábado 14 de novembro. No final, transformou-se numa viagem de 7 meses, mas se contarmos os preparativos pré-viagem, foi praticamente uma aventura de 1 ano inteiro. Mas na viagem mesmo, foram 210 dias, 25 países, 80 escalas, 480 horas de voo e 70 cinemas visitados. Em 2016, Michael Smith foi nomeado Aventureiro Geográfico da Austrália. Ele escreveu um livro contando os detalhes da sua viagem e gravou um DVD com imagens incríveis do voo. Agora Michael está de volta ao trabalho administrando seus cinemas. Concluiu seu mestrado e já realizou mais uma aventura, dessa vez na Austrália mesmo. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? E se você gosta de longas navegações, não deixe de assistir esse vídeo aqui, onde eu mostro como foi meu voo entre Americana, em São Paulo, e Pelotas, no Rio Grande do Sul, para levar mantimentos para as vítimas das enchentes naquele estado. Foram 18 horas de voo de ida e volta. Então, bora voar?